Bom dia, irmãos. Quem não estava ontem, só para mim ter uma ideia, levanta a mão, por favor. Tem um número bem considerável. Tá bom. Obrigado. Eu vou fazer um pequeno resuminho. Ontem nós falamos, o título desse tempo aqui de meditações, compartilhar, né? Caminhando rumo ao propósito de Deus. E ontem eu disse para os irmãos aqui que o propósito eterno é um assunto que nós já conhecemos há muito tempo. Pelo menos, se não todos, a grande maioria dos irmãos já foram ministrados sobre isso. Sobre porta, caminho e alvo, para onde o Senhor está nos levando. Mas esse é um tema que precisa ser não só relembrado, mas refrescado, foi a expressão que eu usei ontem, na nossa mente e no nosso coração, sobretudo no nosso coração, para que a gente entenda por onde o Senhor está indo. Vocês lembram que quando Jesus estava se despedindo dos discípulos, ele disse: eu vou para a casa do Pai, vou preparar lugar para vocês. E os discípulos perguntaram: mas Senhor, nós não sabemos por onde tu vai, qual é esse caminho? Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, quando nós estamos nessa caminhada com o Senhor, nós precisamos ter muito claro para onde Ele está indo, qual é o alvo que Ele está nos levando. E eu mencionei ontem, e hoje nós vamos começar a fazer isso, que nós íamos falar um pouco da caminhada no contexto do livro de Romanos. Porque Romanos é um livro que tem todo esse trajeto, né? Desde lá do iniciozinho, quando ainda estávamos no mundo, até o ponto em que o propósito de Deus é cumprido. Então eu queria começar lendo 2 textos de Romanos, porque hoje nós vamos falar um pouco sobre o passado, né? Quem nós éramos no primeira metade aqui da manhã, e qual era o ambiente onde nós vivíamos. Falar sobre o pecado, sobre a carne, e o ambiente, o mundo em que nós vivíamos. Como fomos separados de tudo isso, mas, de alguma forma, essas coisas continuam a nos tentar, continuam a influenciar a nossa vida. Então, eu queria ler com vocês Romanos 3, Romanos capítulo 3, versículo 9. Não se preocupem com versões, tá? Eu uso uma, às vezes uso outra, então fiquem tranquilos, a palavra é a mesma. O Espírito é o mesmo. Que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram. Ou foi só alguns? Quase todos. Todos. A uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. E aí continua o texto falando do homem pecador. Um outro texto que eu queria ler está no capítulo 6 de Romanos. 6, versículo 15 até o 19. Aqui Paulo já foi desenvolvendo, né? Ele falou do homem pecador lá no capítulo 1, 2, 3. Depois ele fala da obra de Cristo, a obra de salvação, a obra redentora. Quando chega no capítulo 6, ele está falando com irmãos que passaram por esse processo. E aí ele diz o seguinte, Romanos 6, 15. Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Mas graças a Deus, porque outrora, escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade, para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Então, 2 textos bem claros sobre qual era o nosso passado, mas nesse segundo, Paulo está fazendo um alerta para esses irmãos que já experimentaram a salvação, dizendo que o pecado continua por ali. E se nós formos ao capítulo 7, nós vamos ver que esse foi um dilema do próprio Paulo. Ele sofria com essa pressão no seu corpo do pecado. O vento hoje não vai ser meu amigo aqui. Não tem problema.
Mas por que, para a gente entender por que o livro de Romanos nos ajuda nessa situação, olha aí, nada como engenheiro, né, cara? Engenheiro tem ferramenta para tudo. Olha aí, deu certo. O livro de vamos entender um pouquinho do contexto, né, do livro de Romanos. A igreja de Roma foi fundada, não sei como, talvez os irmãos que saíram de Jerusalém, né, judeus principalmente, ou talvez aqueles que estavam no Pentecostes e levaram o evangelho até Roma. Mas o fato é que Paulo, mesmo não indo lá, sabia da existência desses irmãos e tinha o desejo de visitá-los, porque a igreja estava crescendo. Mas o que aconteceu? Lá pelo ano, eu não me recordo agora, eu já sabia isso, mas teve um período lá que um dos imperadores, o imperador Cláudio, resolveu expulsar todos os judeus de Roma. Não sei que confusão que eles tinham aprontado lá, mas ele disse, eu não quero mais saber de vocês aqui. Mandou embora. Se vocês lerem Atos capítulo 18, se eu não estou enganado, vocês vão ver isso, está escrito lá. Inclusive, Paulo encontrou alguns deles em Corinto, Áquila, Priscila e outros que viviam em Roma e tiveram que sair porque o imperador mandou embora. O que aconteceu? E depois, alguns anos depois, eles voltaram. Os judeus puderam voltar a Roma e viver lá. Mas o que aconteceu naquele período? Os que não eram judeus, que eram romanos, que eram, enfim, Roma era uma Nova York da época, né, um Londres, assim, era uma metrópole que reunia gente de tudo que é lugar. Aqueles que não eram judeus continuaram a viver o evangelho sem observar algumas regras da lei judaica, costumes e tudo mais. Tá? Quando os judeus voltaram, estava montado o conflito, porque os judeus disseram, como assim, vocês não estão guardando o sábado, vocês não estão fazendo isso? Eles disseram, olha, nós estamos vivendo a vida cristã normal sem a necessidade de obedecer a essas regras. Surgiu ali um conflito entre aqueles irmãos. Então, Paulo escreve para essa carta para falar, primeiro, que todos nós, judeus e gentios, estamos na mesma base, todos somos pecadores. E que a lei não nos salva, mas sim a graça. Essa é a conversa de Romanos até o fim. Só que aí Paulo vai falando de todas as etapas da vida do cristão. E ele começa o livro, interessante, um dos primeiros versículos, está no capítulo 1, versículo 5, ele diz assim, falando dele, né? Falando de Paulo, que era apóstolo e tal, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para obediência por fé entre todos os gentios. Então, Paulo juntou ali fé e obediência, crer e obedecer. Assim começa o livro de Romanos. Depois Paulo vai falando que a lei não resolveu, né, como a gente disse antes. Porém, no capítulo 7, a maneira como Paulo fala do conflito que ele tinha com respeito ao corpo de pecado, se a gente ler rápido aquele capítulo ali e não for adiante, a gente vai dizer, puxa, mas não mudou nada? Porque Paulo continua naquela luta contra a carne, né? Mas claro que mudou, porque ele diz assim, ó, lá dentro eu tenho vontade, lá dentro eu quero cumprir a lei de Deus, mas não tenho força nos meus membros, porque a carne continua aqui. O pecado não é mais o meu senhor, eu não sou mais escravo do pecado, mas essa carne continua a me tentar e me atrapalhar. Então Paulo vai levando esse assunto na direção da caminhada, rumo àquilo que Deus tem para nós. Ele vai falar como ele venceu essa luta, ou como ele cada dia vencia aquela luta, né? Até que chega no final, capítulo 16, versículo 26, e ele vai repetir a mesma expressão. Ele diz assim, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para obediência por fé. Só que agora ele acrescenta uma coisa, entre todas as nações. O que Paulo estava dizendo? Olha, independente do judeu, do grego, do brasileiro, do argentino, até o argentino. Se tinha algum argentino, me perdoe. Mas Paulo está dizendo, todas as nações, o desejo de Deus é que entre todas as nações haja um povo que obedeça a sua vontade por fé, não por causa da lei. Então eu gostaria de ir nessa sequência do livro de Romanos, né? Falando da obra que o Senhor fez e faz na nossa vida. Lembrando sempre que Deus tem um propósito e que Ele vai completar esse propósito. A obra que Ele iniciou, Ele vai completá-la até o dia de Cristo, está lá em Filipenses, né? A questão é se nós queremos caminhar ou não com o Senhor.
O motivo de nós revermos essas coisas é porque, mesmo tendo entrado pela porta, nós podemos tropeçar na caminhada. O primeiro ponto, então, que salta aos olhos aqui em Romanos é essa condição pecaminosa de todo ser humano. Não escapou ninguém. Qual é o problema básico do homem desde o Jardim do Éden? É o pecado, né? Todo mundo sabe disso. Mas qual é a base do pecado? Por que o pecado se estabeleceu lá em Adão e Eva e se estabelece na nossa vida e pode ser ainda um problema para nós? A resposta, se nós falamos que Romanos começa mencionando esse assunto do pecado, está ali no próprio livro de Romanos. Capítulo 1, versículo 18, Paulo diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça, pecado, né? Dos seres humanos, que por meio da sua injustiça, agora observe o que ele diz, suprimem a verdade. O pecado, na sua raiz, na sua gênese, na sua base, é o impedimento da verdade com o engano. É alguma coisa que tapa, que escurece, que macula a verdade e aí nos leva à desobediência. O produto final, vamos dizer assim, do pecado é a desobediência. Mas ele começa com o engano que tem dentro do nosso homem carnal uma coisa que responde, que é a cobiça, como o Tiago diz, né? A cobiça o atrai e seduz, aí vai se formando aquele processo até que culmina com o ato de desobediência. E Satanás mantém o homem escravo, o homem que não conhece a Deus, né? Justamente impedindo que a luz de Cristo ilumine o coração do homem, ilumine a mente e traga novamente a verdade. Porque a palavra diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Tem outro texto que eu gosto muito, que está lá em João 3, que Jesus está falando com Nicodemos, né? Tem toda aquela conversa com Nicodemos, e ele diz assim: a condenação é esta, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Então agora não é só o engano de Satanás, mas o homem acolheu a mentira e não quer largar. Nós falamos de várias situações aqui agora, né? A gente está vendo isso, e é todo dia, né? Mas nesse período se manifesta de forma muito clara. E até que a luz do Evangelho alcança o homem, mostra a verdade e tira o engano. Então, todas as atitudes que nós chamamos de pecado, né, elas são geradas na base de uma mentira que a luz do Evangelho veio denunciar, veio mostrar. Isso é mentira. Aqui está a verdade em Cristo. Eu queria falar um pouquinho sobre essa mentira. Como é que começou esse processo, né? Qual foi a estratégia de Satanás? Porque não muda, tá, gente? Aquilo que o diabo era lá no Éden, ele é até hoje, ele não muda. Se nós formos olhar na Bíblia, as mesmas estratégias de Gênesis e Apocalipse de Satanás com respeito ao homem. Então vamos dar uma olhadinha lá em Gênesis 3, ali naquela tentação original, né? Enquanto vocês abrem, eu vou tomar um gole d'água aqui. Gênesis 3, de 1 a 5. Está falando daquele diálogo ali da serpente com a Eva. E Adão estava por perto, tá? Não pensem os homens que era só Eva, Adão estava ali do ladinho, ouviu tudo e não fez nada. Tem um livro que eu gosto muito que chama O Silêncio de Adão, já leram? Vale a pena, os homens, né? As mulheres não, só os homens têm que ler. Então vamos lá, Gênesis 3:1. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que vocês comerem, se vos abrirão os olhos. Para um pouquinho aí. Vamos entender o que estava acontecendo aqui. Primeiro, Deus tinha dado uma ordem muito clara e fácil de ser atendida. Vocês imaginem um pomar cheio de todas as frutas, né? Eu digo que o Éden deveria ser aqui no Nordeste, porque o que tem de fruta boa aqui, né? Muito mais do que nós lá, né?
Mas imagine as frutas do Nordeste, do Sul, do Leste, tudo junto no mesmo lugar. Não, e só uma eles não precisariam, não poderiam tocar, né? Mais do que isso, irmãos, a única referência, a única palavra, a única pessoa que Adão e Eva conheciam era Deus. Tudo que eles recebiam de Deus, em quem eles até aquele momento confiavam integralmente. Então era uma tarefa muito difícil para Satanás convencer eles de pegar da árvore do conhecimento, a não ser que primeiro ele tocasse em Deus. E foi essa estratégia que Satanás usou. Ele jogou uma desconfiança sobre a pessoa de Deus, sobre o caráter de Deus. Para a gente entender, vamos pensar numa criança. Todo mundo aqui tem filho ou sobrinho, enfim, ou já viu a criança, né? Ela confia, quanto menorzinha, quanto mais pequenininha é a criança, mais ela confia no pai e na mãe. Tudo que o pai diz, se o pai chama e tal. Claro que hoje, depois do pecado, as crianças já aprendem um não sozinhas, né? Mas, no geral, a criança confia no pai e na mãe. Se o pai chama, se o pai busca, quando ela se sente em perigo, ela vai atrás do pai e da mãe, quando tem necessidade, vai atrás. Até que o pai e a mãe ferem essa confiança. E, infelizmente, hoje isso é muito comum, muito comum. Tem irmãos que trabalharam lá em Porto Alegre, vocês devem ter aqui, com casas lares, né, com criança abandonada. Meu Deus do céu, cada história assim de chorar. Crianças cuja confiança foi ferida, essa criança entra num vazio terrível, terrível. É claro que Deus nunca faria isso com Adão e Eva, mas Satanás mentiu, aí foi um engano. Ele disse, Deus sabe, Ele não quer que vocês... E aí vem a segunda parte do engano. Quando ele conseguiu gerar dúvida sobre o caráter de Deus, ele trouxe a segunda parte. Por quê? Porque quando uma imagem que nós temos de alguém em que nós confiamos não existe mais ou está maculada, fica um vazio. Essa é a situação de muitas crianças que os pais abusam, que, enfim, fazem qualquer coisa, né? Ou das pessoas no mundo, há um vazio, não tem uma imagem de alguém em quem eu confie. O que fez Satanás? Ele foi para a parte 2 do seu plano e colocou uma imagem enganosa. Olha como continua o texto. Se vos abriram os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Tem uma outra versão que diz, vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Olha a imagem que Satanás conseguiu colocar na mente de Adão e Eva. Vocês vão ter conhecimento e, portanto, vocês vão poder escolher o que é bom e o que é mal. Mas tem um problema de asserção e razão. Porque conhecimento não é necessariamente capacidade de fazer o bem. Vamos pensar, por exemplo, na energia atômica, né? Tem aqui o pessoal das engenharias aí. A energia atômica é um conhecimento que o homem desenvolveu ao longo dos séculos. Ela pode ser usada para fazer um equipamento de medicina, que faz um exame e salva vidas, ou ela pode ser usada para fazer a bomba atômica, que tira milhares e milhões de vidas. Então, conhecimento sozinho não significa fazer o bem ou o mal. Por isso, só Deus pode, conhecendo as coisas, dizer isso é bom, isso é mal. E por isso o homem precisava dessa relação com Deus, porque Deus iria dirigir a vida do homem por aquilo que é bom, porque a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Estão entendendo como a Bíblia se fecha em tudo, né? Mas Satanás gerou essa imagem enganosa. E essa imagem maculou toda a história do homem com Deus. Tem um outro versículo em Romanos que fala também disso, no capítulo 1, versículo 22 e 23. Aí, claro, Paulo já está falando do que aconteceu a partir disso, né? Inculcando-se por sábios, por quê? Porque tinha conhecimento, né? E aqui fala de toda a humanidade. Tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. O que Paulo está dizendo aqui? Aquela imagem de um Deus santo, puro, né, foi trocada por uma imagem de homem corruptível. E essa palavra imagem, que está ali no versículo 23, no grego é a palavra eikon, da onde vem ícone, ou icon em inglês, né? Que é imagem, uma figura. E uma figura que representa um conceito,
uma ideia, uma ideologia, uma crença. Por exemplo, né, se a gente pega uma imagem de uma foice e um martelo, a gente já sabe o que é, né? É a bandeira lá do comunismo. Tem toda uma ideia, um conceito em cima daquela imagem. Uma bandeira de um país ou de um estado representa alguma coisa. Placa de trânsito. A gente vê uma placa de trânsito, já sabe o que é. Hoje se utiliza, inclusive, né, um círculo vermelho com uma faixinha vermelha no meio, em cima de qualquer outra imagem. Eu já sei o que significa. É proibido alguma coisa que está ali, porque é uma imagem que tem um significado. Tá? Roupas que a gente usa dá uma imagem. O que a gente faz, né? Se alguém chega num lugar onde está todo mundo de terno e eu estou lá de bermuda e camiseta, todo mundo vai olhar. Né? O oposto também é verdadeiro. A roupa transmite uma imagem que a gente quer passar. E o mundo, gente, sabe muito bem usar essa técnica. A publicidade e a propaganda trabalham 100% em cima da imagem. Né? Aquilo que eu desejo, aquilo que eu almejo, aquilo que eu quero ser. Por isso que as lojas, quando fazem um tênis, uma chuteira, por exemplo, elas vão tentar colocar aquela chuteira no pé do Neymar. Nem sei se o Neymar hoje em dia ainda é a figura ideal, né? Mas num jogador que joga muito bem, um jogador do Santa Cruz, por exemplo, né? Desculpa aí, do Grêmio. Vamos deixar assim. Do Flamengo ali, estou vendo o Flamengo ali. Por quê? Porque todo mundo quer ser como aquele centroavante do Santa Cruz. Não, né? Esse não. Todo mundo quer ser como aquele jogador e, por isso, aquela chuteira carrega uma imagem. O que vai fazer o menininho que está jogando? Ele quer comprar aquela chuteira. E assim é o marketing e a propaganda. Né? Eu falei de roupa. Né? Hoje, agora os mais antigos vão entender o que eu estou dizendo. Na minha época, a minha mãe jamais deixaria eu sair com uma roupa rasgada. Nem a roupa íntima, porque podia ir para o médico. Lembra dessa história? Vocês ouviram isso, né? A turma está rindo porque sabe. Jamais deixaria sair porque aquilo traz uma imagem. Mas e hoje? A imagem mudou, ela representa outra coisa. Então, o mundo lida com essa questão de imagens que nós temos. Influenciadores, né? Hoje está na moda os influenciadores. São imagens que representam alguma coisa que o meu coração deseja. Eu fiquei impressionado agora há pouco com um dado que eu li. Vocês sabem esses joguinhos de internet, né? Às vezes a gente pega um aplicativo gratuito, aí tem que aguentar aquela propaganda do joguinho que vem para poder usar o aplicativo, né? Mas muita gente acaba usando isso e fica escravo daquele negócio. Eu sabia disso, mas não imaginava o volume. Aí eu vi um dado que em 2024 a média mensal de dinheiro que se colocou nesses joguinhos foi 20 bilhões aqui no Brasil. Agora eu pergunto, a grande maioria das pessoas que faz isso não tem dinheiro para comprar o pão, mas tem uma imagem de algo que eu desejo. E ela olhou em quem? Naquele influenciador, naquela pessoa, naquele que disse, olha, vai lá e joga o joguinho que tu vai ficar rico, ou vai ter dinheiro, entendeu? Então, o mundo trabalha com essa ideia da imagem. Agora, o que isso importa para nós, além de não usar o tigrinho, né? É porque a imagem de um homem que tem valor diante de Deus é um engano. O homem nunca teve, por causa do pecado, ele não é apto para chegar diante de Deus. Ontem eu disse, né, falando do propósito eterno, se nós lembrássemos quem nós somos e vamos estar diante de Deus, o amor e a misericórdia do Senhor. Só que Satanás alimenta uma imagem de um homem que tem alguma coisa de boa, que pode fazer alguma coisa de boa e que pode chegar para Deus e reclamar alguma coisa. Por isso que o Espírito Santo trabalha todos os dias da nossa vida para revelar quem é Cristo e quem nós somos. Esse é o trabalho principal do Espírito Santo, é desfazer o engano do Éden. Ontem nós falamos de porta, caminho e alvo, né? E dissemos que o que tem na porta nos acompanha por todo o caminho. Fé, arrependimento, batismo. São instrumentos que o Espírito Santo vai usando para chegar nesse ponto que Ele quer, de nos devolver a imagem verdadeira. A fé, ela basicamente repõe a imagem de Deus que foi maculada por Satanás.
Você lembra que eu disse que Satanás jogou desconfiança sobre Deus, né? A fé, a essência da fé é confiança, não é conhecimento. Está baseada no relacionamento. Eu conheço o Senhor praticamente, eu me relaciono com Ele, nas horas que eu preciso Ele responde e eu ganho confiança. Eu começo a confiar em Deus. Por isso que a fé nos acompanha por todo o caminho. Deus é digno de confiança, né? Por isso a nossa salvação é pela fé, porque nós confiamos que Ele é puro, santo, verdadeiro, soberano, sua vontade é perfeita. O arrependimento é fruto já da fé, no sentido de que quando eu vejo quem é o Senhor e quando eu descubro quem eu sou, o meu desejo é sair dessa situação. Eu abro mão dessa vida de independência e longe de Deus e começo a caminhar com o Senhor. E é interessante que tem um versículo que usa essa mesma ideia, né, da imagem, só que lá em 2 Coríntios, quando Paulo diz assim, que talvez para mim é um dos versículos que mais explica a essência do arrependimento. 2 Coríntios 3,18. Ele diz assim: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. O que Paulo está dizendo, né? Especialmente quando ele usa essa expressão como por espelho? Ele está dizendo, quando o Espírito Santo revela a Cristo e eu vejo o Senhor, eu comparo com a minha imagem e digo, por favor, né? Eu não quero mais isso aqui, eu quero aquilo, eu quero ser como Jesus. E isso gera arrependimento. Agora, irmãos, isso tem que estar presente todos os dias da nossa vida. Tiago tem um texto parecido com esse, que ele diz que a palavra expõe, né, quem nós somos como num espelho. Só que ele diz, se eu não pratico aquilo, é como que eu saio da frente do espelho e esqueço. E continuo a fazer a mesma coisa. Por isso, o arrependimento é necessário todos os dias da nossa vida. Se não houver essa dupla revelação, não há arrependimento. Se eu me vejo como um pecador, inútil, mas não vejo a Cristo, isso é terrível, é depressão certa. A pessoa começa a se enxergar lá no fundo do poço, não presta para nada. E, aliás, isso é uma coisa que Satanás faz, né? Ele vai nos extremos. Às vezes ele joga o cara lá em cima, dizendo, tu é o cara, né? Esse cara sou eu. Às vezes ele joga lá no buraco e diz, não tem jeito para ti. É as duas coisas que o diabo faz. Mas, se nós temos uma visão parcial e me vejo lá nesse buraco e não vejo a Cristo, terrível. Né? Quem trabalha com psicologia vê isso muitas vezes. Né? A pessoa está lá desmanchada, destruída, precisa reconstruir uma imagem dela à luz da palavra do Senhor. Uma vez eu conversei com um rapaz que ele tinha já começado a caminhada e depois se desviou. Mas assim, ele não foi, vamos dizer assim, não foi muito longe, né? Ele estava a um tiro de pedra, assim, era só jogar uma pedra e fazer ele voltar. E eu tentei jogar essa pedra, né? E disse, por que tu não retorna? Porque é simples, o Senhor está de braços abertos para te receber. Aí ele disse, não dá, eu fiz muita coisa errada, eu pequei, eu isso, aquilo. Eu disse, mas o sangue de Jesus é poderoso. Não dá. Aí chegou uma hora que eu me dei conta que ele não tinha visto o valor da obra de Cristo. Não era eu com palavras que ia convencer. Me restava só orar por esse irmão para que ele tivesse revelação e pudesse ser restaurado. O oposto também é verdadeiro, né? Se eu vejo a Cristo como o meu Salvador, mas não enxergo quem eu sou, que essa carne continua aqui, qual é a minha origem, eu também, em algum momento, vou tentar negociar com o Senhor. Senhora, essa é a tua vontade, mas eu acho que eu sei melhor esse caminho, eu conheço. Como Pedro, né? Eu sou pescador a vida inteira, tu vai querer me ensinar a jogar as redes para o lado aqui, né? O Senhor já estava mostrando para o Pedro ali que não podia confiar nele. Então, nós precisamos de uma visão completa, ver o Senhor e enxergar a nós mesmos. E de novo, essa visão de Cristo vai nos acompanhar até o fim da vida. Fé, arrependimento, batismo. O batismo, ele nos transporta de uma realidade para outra, né? Nós vivíamos no mundo, agora vivemos no reino de Deus. Ele nos une a Cristo e nos separa do mundo. Depois nós vamos falar um pouco mais sobre isso na parte 2 aqui.
Mas esses 3 instrumentos são aquilo que o Espírito Santo usa não só para a nossa salvação, para a nossa transformação também ao longo da caminhada. E ele usa esses instrumentos contra 3 inimigos, que nós já mencionamos ontem também, e agora aos poucos eu vou tentando entrar mais no detalhe, né? Ontem foi um resumo, uma introdução. Mas ele trabalha com o diabo, a carne e com o mundo. A fé, e eu não vou entrar muito nisso aqui, porque depois amanhã nós vamos falar um pouquinho sobre isso. A fé, ela trata com o diabo. Por aquilo que eu mencionei antes, o diabo gerou uma desconfiança em Deus, a fé devolve a confiança em Deus. O arrependimento trata com a carne, porque é uma constante negação da minha vontade, que é imperfeita, que é ruim, né? Pela vontade de Deus. E o batismo trata com o mundo, porque nós morremos para a velha vida mundana, né? E o mundo morreu para nós também. Então, nesse primeiro momento aqui, eu queria falar mais sobre a nossa carne e como que nós enfrentamos a carne. Quais são os nossos problemas hoje, irmãos, no que diz respeito a isso, né? Nós passamos pela porta, experimentamos uma nova vida, cremos no Senhor, nos arrependemos, recebemos a remissão dos pecados, somos lavados, mas na caminhada, às vezes, e isso é normal, tá? Não estou falando nada que não seja a minha e a tua experiência, na caminhada nós vamos ainda levando algumas imagens daquilo que a gente tinha antes, tá? E aí vocês vão me dizer, não, mas o ensino, o discipulado e tudo que nós fazemos não muda isso? Muda, mas não é do dia para o outro. Ele precisa ser feito ao longo dos tempos. Aos pouquinhos nós vamos crescendo em ver mais o Senhor e também ver quem eu sou e rejeitar as coisas do mundo. Por que a carne é o nosso inimigo? Porque ele é um inimigo que está muito perto, né? Está aqui nos nossos membros. É um inimigo que está ali latente, ele está prontinho para trabalhar. Basta um estímulo de fora e a nossa carne se levanta. Por isso nós precisamos aprender a ser guiados pelo Espírito em todas as coisas, para rejeitar aquilo que a carne pede e ir atrás do que o Senhor quer que nós façamos. Mas muitas vezes nós não andamos nessa caminhada, ou acabamos andando assim, né, em círculos. E a coisa pode ser ainda pior, porque eu posso me tornar um religioso, que é alguém que conhece a verdade, está convencido de que cumpre a verdade, mas, na verdade, ele é como os fariseus e como os escribas. Toda vez que a nossa mente age em independência do Espírito Santo, nós tendemos a agir com base na lei e do nosso conhecimento. Por isso que eu sempre digo, a questão não é se eu estou certo ou não estou certo, mas é o quanto nós estamos sendo guiados pela nossa carne ou pela vontade de Deus através do Espírito Santo. Às vezes, nós entregamos o governo da nossa vida para o Senhor, mas reservamos uma parte. Tem um quartinho, 2, 3 que ficam lá, aqui só entro eu, né? Esses dias o Ion estava ministrando lá no começo do ano, né, falando sobre uma atitude nova nesse ano, ou renovar a atitude do governo de Deus sobre a nossa vida, e ele usou um texto bem conhecido lá de 1 Pedro, que diz assim, 1 Pedro 3,15, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Em vosso coração, é interior, começa lá dentro. E aí ele disse uma frase que eu anotei, ele disse assim, se Jesus não é o Senhor de tudo e sobre tudo, ele não é Senhor de nada. Porque naquelas horas difíceis eu vou para aquele quartinho que eu governo. Como que isso se manifesta de forma prática na nossa vida, né? Às vezes, por misericórdia, o Senhor, às vezes não, sempre o Senhor nos mostra aonde nós estamos agindo na carne. Nem sempre a gente vê, mas Ele mostra. Só que quando nós insistimos em andar naquilo, o Senhor mostrou, o irmão falou, eu li na palavra, recebi um sonho, recebi uma palavra, e continuo agindo da mesma forma, isso se chama obstinação. É uma manifestação da carne, uma das mais perigosas, mais mortais manifestações da carne. E a Bíblia chama a obstinação de idolatria. Tá? Diz lá, rebeldia como feitiçaria e obstinação como idolatria e culto a ídolos do lar. É um texto que está lá em Samuel
A gente pode ler depois, né? Mas por que idolatria? Porque o obstinado, ele tem um Deus especial na vida dele, que manda tudo. Quem é esse Deus? Eu mesmo. A minha cachola, vocês usam essa expressão aqui? A minha cabeça, a minha vontade, a minha mente manda. Eu sou o meu próprio Deus. O maior exemplo de obstinado na Bíblia foi Saul, né? Já ouviram falar do Saul? Eu não vou relembrar toda a história, mas numa determinada ocasião, Saul estava indo lutar com os amalequitas e Deus tinha mandado destruir todo mundo, todos os rebanhos, todas as casas, tudo. Aí Saul, que ouviu o que Deus falou, entendeu claramente, voltou com o rei vivo. E mais algumas ovelhinhas, alguma coisinha e tal. Aí Deus falou para Samuel, vai lá e confronta o Saul. E Samuel foi e disse, tu não obedeceste a Deus. O que disse Saul? Obedeci. 1 Samuel 15, essa parte vale a pena ler. Ele diz assim, eu obedeci sim. Pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor. 1 Samuel 15, 20, perdão. Dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. E trouxe a Agag, que é o rei dos amalequitas. Rei de Amaleque, né? E os amalequitas destruí totalmente. Mas o povo, olha o Adão aqui apontando para Eva, mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o melhor do que era destinado à destruição, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Por quê? A rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como idolatria e culto a ídolos do lar. Saul sabia o que Deus tinha mandado, mas ele fez o contrário. Mesmo assim, ele insistia que estava agradando a Deus. Agora, irmão, será que a gente não faz o mesmo algumas vezes? Não vou dizer muitas vezes, né? Mas algumas vezes a gente faz assim. A gente sabe que Deus não quer, faz outra coisa e diz, não, mas eu estou fazendo a vontade de Deus. Não é assim? O conceito de obstinação no dicionário é assim, forte apego às próprias ideias e convicções. Em linguagem bíblica é assim, forte apego à árvore do conhecimento do bem e do mal. Né? Um detalhe importante nesse texto que eu li de Samuel é que o finalzinho do versículo 21, né? Não, versículo 23, quando Samuel diz qual era a situação de fato, ele diz que a obstinação é como culto a ídolos do lar. Eu não sei se a minha interpretação está correta, mas quando leio essa frase, eu me lembro lá de 1 Pedro 1, 18 e 19, né? Que Pedro diz assim, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fosses resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Por que eu conecto esses dois textos? Né? Porque da nossa contexto de vida que nós tivemos, do nosso contexto familiar, nós herdamos crenças, ideias, raciocínios lógicos, que são todas imagens de alguma coisa que eu aprendi como sendo certo. Não necessariamente aprendi como sendo certo, mas me acostumei. Isso é familiar para mim. E em algumas horas parece que eu busco essas imagens para fazer igualzinho, né? Agora, se nós não rejeitamos tudo aquilo que é contrário à palavra do Senhor na nossa história, nós podemos agir assim, segundo uma cultura que nos é familiar, que a gente já conhece. E o resultado é obstinação. A própria escolha de Samuel como rei é fruto de obstinação, porque o povo de Israel tinha uma imagem de rei. Eles olhavam os outros povos e diziam, todo mundo tem um rei, nós não temos, né? Nós queremos essa imagem, ou melhor, nós queremos esse rei, essa é a imagem que eles tinham. E aí Samuel disse, rejeitaram a mim, porque ele era juiz, digamos assim, era o melhor juiz de todos que Israel tinha tido naquele tempo, né? Aí Deus disse para Samuel, Samuel, fica tranquilo, porque o negócio é comigo. Não foi a ti que eles rejeitaram, foi a mim, para que eles querem alguém que governe sobre a vida deles, que não seja eu. Não é o tema aqui, mas eu vou fazer um parênteses, né? Nos últimos, sei lá, vamos botar aí, últimos 10 anos, talvez um pouco menos,
muitos irmãos, na igreja em geral, quando eu falo igreja, é igreja em geral, tá? Parece que agem como o povo de Israel, assim, né? Ao invés de buscar o governo de Deus, buscam na política e em homens uma esperança que os homens nunca vão dar, por mais bonzinhos que sejam, tá? E eu não estou dizendo aqui esquerda, direita, centro, baixo, alto, magro, gordo, nada disso. Maldito o homem que confia no homem, mas muita gente se perdeu nessas coisas. É como se estivesse buscando Saul, né? Tá bem, fecha o parênteses, só essa observação. Mas, na prática do nosso dia a dia, essa questão da obstinação é muito séria, irmãos. Nós podemos ficar rodando em círculos na nossa vida com o Senhor por causa disso. Porque nós temos uma imagem de nós mesmos muito diferente daquilo como Deus nos vê. Eu vou contar uma experiência que eu tive quando eu trabalhava num banco, eu trabalhava no Banco do Brasil, no jurídico do Banco do Brasil. E quando eu era jovem, recém-casado, por circunstâncias da empresa, da estrutura, eu acabei indo para Brasília e depois tive um cargo importante dentro da estrutura da empresa, né, lá no Rio Grande do Sul, quando eu voltei para lá. Na verdade, o cargo e as coisas lá eram misericórdia de Deus, mas eu achava que era fruto do meu trabalho. E aquilo começou a subir na cabeça. Sabe quando sobe na cabeça assim, né? Eu trabalhava não com processo, eu trabalhava internamente avaliando contratos que o banco, de operações que o banco chama de operação estruturada, que são operações que duram às vezes 1 ano, 2 anos negociando, aí sai o financiamento. E havia um caso como esse, que era uma construção de uma fábrica, era em outro país, não lembro onde é que era. A empresa lá do Sul estava buscando financiamento no banco. E levou 1 ano aquele negócio sendo feito lá, negociado, e eu participava de tudo. Aí, quando chegou no final, o gerente da agência, essa que estava conduzindo a operação, um dia me ligou e disse, olha, finalmente conseguimos fechar tudo aquilo, agora é fazer o contrato e assinar, só que a gente precisa urgência nisso, né? Eu disse, tranquilo, o nosso papel ali era ver se todos os processos foram bem feitos e dar uma assinatura. Sempre precisa uma assinatura de um advogado lá junto, né? Era coisa simples para mim, que havia acompanhado tudo aquilo, não tinha nenhum problema. Então ele disse, pode ficar tranquilo, me traz aqui que eu vejo e tal, em seguida te devolvo. Isso foi lá numa terça-feira, aí foi terça, quarta, quinta, sexta. Às 6 horas de sexta-feira ele me deixou lá o dossiê, disse, olha, segunda de manhã eu preciso isso. Eu disse, não, tranquilo, e realmente era uma coisa simples, naquele ponto, né, naquele momento. Eu disse, segunda vai estar na tua mesa, pode ficar tranquilo. Tá bom. Deixei ali em cima, olhei, estava tudo ali, fechei e fui para casa. Vim mais cedo um pouco na segunda e entrei assim, a secretária disse assim, olha, o fulano ligou 3 vezes já. Eu disse, será que desistiram de novo? Já tinha mudado tanto, né? Vou ligar para ele ver o que aconteceu. Aí, quando eu liguei, ele me disse assim, posso mandar buscar o processo aí? Aí eu achei que ele estava brincando, né? Porque ele tinha me deixado no último horário da sexta e eu estava ligando segunda de manhã. Ele não estava brincando. Ele realmente estava achando que já estaria pronto. Aí ele começou a dizer, mas tu tinha um final de semana para fazer, por que não fez? Não sei o quê. Vai aquela conversa toda e a coisa foi subindo. E eu trabalhava assim num lugar aberto, né, cheio de mesa, e o volume da voz foi aumentando daqui e de lá, e todo mundo me olhando e dizia, mas não é aquele lá que fala de Jesus, que é manso, tranquilo, né? A coisa foi subindo, subindo, subindo. Até um ponto que ele disse alguma coisa lá e desligou o telefone, eu desliguei daqui o telefone e disse bem alto assim, quem esse cara pensa que ele é? Na hora, irmãos, uma voz me disse assim, e tu, quem tu pensa que tu é? Destruiu a imagem daquele homem que achava que era alguma coisa. Eu parei, baixei a cabeça, eu já sabia qual era o caminho, né? O caminho é a humilhação, é a cruz, não adianta. Mas eu tinha a escolha ali de continuar naquele negócio. Só que eu disse, Senhor, muito obrigado por esse espelho que é o Teu Espírito Santo na palavra. Preparei o que eu tinha que fazer rapidinho, levei lá, eu trabalhava no 10º andar, ele trabalhava no 3º, levei lá, entreguei. Ele me viu, pensou assim, o cara veio tomar satisfação aqui, né? Não dava, porque ele era grandão, eu era baixinho. Mas eu cheguei lá e disse, olha, trouxe o processo aqui, o dossiê, mas antes eu queria te pedir perdão. E falei bem alto, tanto quanto eu tinha falado lá, né? Todo mundo ficou assim olhando.
Por isso, foi dizendo tudo que eu falei, eu não podia ter dito isso, não podia ter dito. Fui claramente dizendo tudo. E aí começa aquela história, não, mas eu também estava nervoso, é o estresse, é as metas, aquela coisa que quem trabalha em empresa grande sabe como é que é. Mas, irmãos, eu me virei e saí dali com menos 200 quilos nas costas. Quando nós nos humilhamos, quando nós não obstinamos em cima de uma imagem enganosa, o Senhor nos livra nessa caminhada. Esse é um tema sensível para muitos de nós, né? Quantos relacionamentos são arranhados ou até encerrados, desfeitos por causa da obstinação? Porque nenhum dos dois ou dos três se humilha. Quantos? Eu vejo isso tanto hoje em dia, na família, fora da família, entre amigos. Às vezes são coisas simples que vão escalando, vão ficando cada vez maior. Bastava um se humilhar e o negócio encerra. Mas não, nós podemos dar lugar à obstinação. E quando isso envolve autoridade, pior ainda, né? Pior. Muitas vezes a gente vê irmãos dizendo assim, como é que meu marido não vê isso? Como é que meu chefe não vê que eu sou a pessoa, né? E às vezes é verdade. Eu diria assim, normalmente, a maioria das vezes que uma esposa diz que o marido está errado em alguma coisa, olha, pode ter, é muito provável que ela esteja certa, mas isso não dá o direito dela agir dessa forma, porque o Senhor a colocou como auxiliadora idônea. Nós temos um caso lá de uma irmã que é fisioterapeuta da Madalena. Ela ouviu o Evangelho por 8 anos. E até que ela se converteu mesmo, uma conversão tão verdadeira. E o marido dela proíbe ela de ir em qualquer coisa da igreja. E nesses últimos 6 anos, ela foi em 2 encontros. O primeiro com autorização dele, e o segundo ele tinha viajado e ela pegou os filhos e foi. E depois ouviu que não queria. Essa irmã tem sido tão edificada por se sujeitar e aguardar no Senhor a conversão do marido. E os filhos, gente, são pequenininhos, vocês têm que ver o que são essas crianças. Ela conduziu os filhos para o Senhor, ainda pequenos. O menino tem revelações profundas de Deus e nunca, foram uma vez num culto. Mas, claro, é louvor o dia todo, ela ouve todas as palavras, ela, uma vez por semana encontra com a Madalena. O que eu quero dizer é que a obstinação não resolve nada para ninguém. Às vezes a gente ouve irmãos dizendo assim, vou levar para o presbitério uma sugestão. Bom, sugestão é sugestão, né? Aí na semana seguinte eles dizem, já foi implementado, não é? Isso acontece lá em Porto Alegre, né? É só lá, né? Então agora eu costumo dizer para os irmãos assim, o que Deus te pediu? Me pediu para trazer essa palavra. E tu fez? Fez. Então agora descansa. Deixa com a gente. Se o Senhor está querendo e nós não vimos, o problema é nosso. Está na nossa mesa agora. Nós é que vamos responder para o Senhor, tu fez a tua parte. Descansa. Mas é sério esse assunto da obstinação. Outro cenário que afeta muito a nossa carne, outra manifestação da carne, são os cuidados desta vida. Mateus 6:24 fala o seguinte, ou melhor, eu não vou ler o texto, né? Mas ele fala daquela questão entre obedecer a Deus ou obedecer a Mamon, as riquezas. E ele disse, eu não tenho como eu servir os dois são senhores. As riquezas desse mundo é um senhor, e Deus é o Senhor. Se sirvo um, não sirvo o outro, e vice-versa. Não quer dizer que ter recursos é pecado, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de ser escravo das coisas desta vida, né? E aí alguém pode pensar assim, disso eu estou livre, porque eu sou pobre mesmo, não tenho nada, né? Eu não tenho esse Senhor na minha vida. Não, gente, não é nesse sentido, é no coração, é no coração. Aquele que gastou 20 bilhões com o tigrinho lá, está debaixo dessa escravidão e não tem recursos, entendeu? Mas olha só o que vem no versículo seguinte, Mateus 6:25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos. Por isso quer dizer, por causa do conflito entre Deus e as riquezas, nós podemos gerar ansiedade. Ansiedade é uma manifestação da carne. Eu não estou falando que nós podemos, numa situação qualquer, ficar agitados, né? Mas nos preocupar com uma situação, recebe uma notícia de uma doença de um parente, ou alguma situação que abala o orçamento do mês, a gente fica agitado. Isso é normal, é humano. Mas no passo seguinte, a gente senta e diz, Senhor, Tu é o meu Senhor.
eu confio, entrego a Ti, não vou ficar ansioso com o dia de amanhã. O texto de Mateus continua dizendo isso, né? Porque ele alimenta os passarinhos, as flores estão sempre bem bonitas, né? Deus faz isso. Se Ele dá alimento para o passarinho, não vai dar para nós? Por isso não precisa andar ansioso. Algum tempo atrás, um irmão lá de Porto Alegre me procurou. Ele trabalha num banco também, trabalha na parte de investimentos, e por isso ele conhece todos os investimentos. Ele começou a escolher alguns investimentos e o dinheiro começou a aumentar. Ele tinha colocado uma parte dos recursos dele, parte pequenininha, já estava grande aquele volume, e aí um dia ele pensou, puxa, se eu pegar e colocar tudo ali, daqui a pouco eu posso me aposentar, não preciso nem trabalhar mais, vou servir ao Senhor, né? Aquele primeiro pensamento que vem. E está certo, não tem nenhum problema. Coisa boa quando a gente se aposenta e pode servir o Senhor. Só que junto veio um outro pensamento. Mas se eu colocar tudo e perder tudo? E aí ele entrou num desespero. Quando veio essa sensação, ele disse, opa, tem alguma coisa errada nisso aqui. Aí ele me ligou. Conversamos e tal, e eu disse, graças a Deus que tu ouviste a voz do Espírito. Porque o pecado não está no investimento. O pecado não está na riqueza. Deus pode até realmente te abençoar para tu poder te aposentar e servir o Senhor. Não tem problema nenhum nisso. O problema é viver escravo. Diz, tu tem que estar tranquilo que se tu ganhar, tu vai usar para o Senhor, e se tu perder tudo, o que sobrar vai ser do Senhor, a tua vida é do Senhor. Esse é o espírito do discípulo. Agora, se eu vivo ansioso e preocupado com a inflação, com o crime, com a política, com isso, com aquilo, se eu vou ter um emprego amanhã ou não, é porque me falta conhecer o meu Senhor. Irmãos, eu não estou falando isso para acusar ninguém. Isso é uma luta minha, diária, há anos. Alguns anos atrás eu tive um diagnóstico de Parkinson. E a gente pensa no Parkinson na questão motora, né? Aquela pessoa que fica tremendo assim. Eu poderia estar assim agora, né? Mas o tratamento que o Senhor me apresentou até fez regredir alguma coisa. Mas não é isso que eu estou falando. Uma das características do parkinsoniano é a ansiedade. Inclusive, alguns livros tratam o Parkinson como a doença da ansiedade, que a gente nem se dá conta. Mas a pessoa que tem é por natureza ansioso, está sempre preocupado com o que vai acontecer ali na frente. Então, vocês imaginam como isso funciona para mim? É um trabalho diário do Espírito Santo para descansar no Senhor. Por isso, descanse, não estou apontando para ninguém, estou apontando para mim. Tá? O problema de quem vive ansioso é a falta de confiança, que é fé. Isso não significa que eu não preciso pensar no futuro, que eu não preciso planejar, que eu não preciso viver de forma organizada, que eu posso fazer uma poupança, fazer planos para viagem, para comprar uma casa. Nenhum problema. Finanças organizadas é uma virtude. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando em viver ansioso por causa daquilo que vem lá na frente. A pessoa ansiosa, ela vive sempre numa sombra de incerteza, né? O que vai acontecer amanhã? Eu vou passar naquela esquina, vai ter um ladrão. Eu vou fazer... Tinha uma moça lá que estava tão ansiosa que ela não queria fazer nada. Assim, ela não estava com medo de sair de casa, de comer uma coisa, de tomar um remédio, de encontrar com alguém, tudo por medo do que poderia acontecer. É uma escravidão. Começa simples, mas vai se tornando numa escravidão. E nesses dois casos que eu citei, a obstinação e a ansiedade, os dois, e o uso das riquezas desse mundo como um senhor, né, da minha vida, nos dois casos a palavra fala disso como idolatria. Eu já li o texto de Samuel, né, e tem um outro texto no Novo Testamento que diz que a avareza é como idolatria, porque eu tenho um outro Deus, parece que Deus não é suficiente. Eu preciso de mais alguém para me dizer o que fazer. Qual o objetivo de Deus nessa caminhada? Qual o objetivo, qual o trabalho do Espírito Santo, né? É que nós vejamos o Senhor como Ele é, confiemos mais nele e não confiemos mais em nós mesmos. O próprio texto que nós lemos ali em 2 Coríntios 3,18, ele diz que nós vemos como espelho, né, para sermos transformados à imagem de Cristo. Agora, olha que interessante. Nós estamos usando o livro de Romanos como roteiro para nós aqui, né? Eu li o texto lá do capítulo 1 de Romanos que fala que o homem trocou a imagem de Deus puro, santo, por a imagem de homem corruptível.
Essa palavrinha em grego, imagem, em Romanos só aparece 2 vezes. Paulo usa muito ela nas outras cartas, mas em Romanos só 2 vezes. A primeira é aqui, quando nós trocamos a imagem do Deus santo por de homem incorruptível, e a outra está lá no capítulo 8, 29, quando diz assim: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Irmãos, concluindo essa parte, né? O processo de salvação e santificação descrita no Evangelho é basicamente eliminar da nossa mente a imagem de Adão e nós termos a mente de Cristo. Sermos transformados à imagem de Cristo em todas as coisas. A salvação nos traz muitas coisas boas, né? Nos livra de algumas encrencas, nos dá muitas bênçãos, mas o foco do trabalho do Espírito Santo nessa caminhada não é o que eu posso ganhar aqui nessa vida, mas é o quanto de Cristo Ele vai formar em nós, porque é isso que conta para a eternidade. É isso que vai nos levar a participar do propósito eterno de Deus, né? Então, quando nós estamos nessa caminhada, quando evangelizamos, quando discipulamos, ou quando vemos nós mesmos diante do momento em que nós precisamos ajustar alguma coisa na nossa vida, né? Lembre-se que tudo aponta para esse alvo, a imagem de Cristo formada em nós. Tanto é assim que o versículo que antecede esse que nós lemos agora do capítulo 8, ele diz assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, porquanto aos que de antemão conheceu, os predestinou para ser a imagem do seu Filho. Então, esse é o trabalho do Espírito Santo hoje na nossa vida. Meu conselho, irmãos, abandone qualquer expectativa que você tenha em você mesmo. Abandone, não adianta. Confia no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, olha cada vez mais para o Senhor, Ele vai mostrar quem tu é e quem Ele é. Nos momentos de luta e de dificuldade, o Senhor vai se revelar ainda mais para você. Amém?